Agora, moçada, o que a gente vai fazer? A gente vai procurar trabalhar agora uma estrutura, tá? Para a gente poder identificar a voz passiva, tá ok? A voz passiva, a gente vai procurar trabalhar, primeiro, a concordância com voz passiva, para na sequência a gente trabalhar, aprofundar um pouco mais na concordância, tá legal? Então, até agora, a gente viu a estrutura com sujeito determinado simples, sujeito inexistente, sujeito indeterminado, né? A gente viu bastante a estrutura com o verbo haver, né? No sentido de existir, mas agora a gente vai trabalhar mais especificamente, um pouquinho mais, a gente vai falar sobre a parte da voz passiva, tá ok? Acompanhando comigo, olha só. Bom, primeiro a gente tem que notar o seguinte, para a gente ter uma voz passiva, a gente tem que partir dessa voz ativa, tá? E vamos lá então, o que é voz ativa e o que é voz passiva? Isso sempre vai partir do sujeito. Então a voz ativa é aquela em que o sujeito age. Godofredo ama Felisbina. Quem é que ama? É o sujeito, é um sujeito agente. Godofredo, tá legal? Então o sujeito agente passa a ter, então, formar essa voz ativa. Acompanhando comigo. Então, voz ativa, o sujeito age. Olha lá. A empresa contrata profissionais qualificados, tá bom? A empresa contrata quem? Profissionais qualificados. Então, nós temos aqui a empresa, um sujeito agente, tá? Sujeito agente, contrata verbo transitivo direto e profissionais qualificados, objeto direto. Beleza. Moçada, vamos lá. Vamos observar aqui uma coisa. Bom, se eu tenho uma voz ativa em que o sujeito age e o objeto direto, ele vai naturalmente sofrer a ação desse sujeito, concorda comigo? Então é normal você ter o objeto direto como termo paciente, não é? Então na voz ativa, o sujeito age e o objeto direto, ele é paciente, tá ok? Acompanhando comigo. Bom, então a gente tem a voz passiva, né? E para a gente ter a voz passiva, o sujeito aqui na voz ativa, ele não é agente? Ó, sujeito, agente. Na voz passiva, a base é nesse sujeito, a voz passiva, o sujeito é paciente. Né? Tranquilo, vamos lá. Então, nesse caso, quem é o sujeito paciente? O termo que é paciente aqui na voz ativa. Quem é paciente aqui na voz ativa? É o objeto direto, profissionais qualificados. Então, a gente vai trazer profissionais qualificados para cá, ó, cruzando aqui, ó. Então, ele vai ser o sujeito paciente. Então, a gente tem essa construção aqui, ó. Profissionais qualificados, sujeito paciente, tá? Ó. São contratados pela empresa. Veja então aqui, ó, que na voz ativa o sujeito agente passa para cá para a voz passiva como um agente da passiva. Agente da voz passiva. Aquele que age na voz ativa é o sujeito. Ele passa a ser o agente da voz passiva. Tá legal? E aí tem um detalhe interessante, né? Primeira coisa que você vai anotar aí de cara. Para que haja uma transposição da voz ativa para a voz passiva, obrigatoriamente o verbo tem que ter transitividade direta. Mas por que, cara, que criaram esse troço aí? O verbo tem que ter transitividade direta na transposição da voz ativa para a voz passiva. Simples. Lembra que a gente falou que o objeto direto, ele é o termo paciente? Bom, para haver um verbo transitivo, para haver um objeto direto, o verbo tem que ter transitividade direta, concorda comigo? Beleza. Para quê? Para esse objeto direto vir para cá na voz passiva como sujeito paciente. Do contrário, não tem jeito. O objeto indireto não vai vir para cá como sujeito paciente, não é isso. É o objeto direto, esse termo paciente, que vem para a voz passiva como sujeito paciente. Concorda comigo? Veja que eu não falei que a transitividade, né, permitida da voz ativa para a voz passiva é só verbo transitivo direto. Não falei isso. Eu falei o verbo que tem transitividade direta. Quais são os verbos que possuem transitividade direta? Os verbos transitivos direto e os verbos transitivos diretos e indiretos. Beleza? Então, isso é importante. Então, o VTD vai permitir essa transposição e o VTDI, verbo transitivo direto e indireto. Tá legal? Acompanhando comigo aqui, olha só. Então, eu peguei esse verbo transitivo direto contrata aqui, ó, e aí, para transpor para a voz passiva,
automaticamente você vai perceber o seguinte, ó, esse verbo aqui, ó, verbo simples, contrata, ele, para passar para a voz passiva, ele tem que ficar no particípio flexionado. Então, uma forma que a gente tem para transpor esse verbo do presente do indicativo para o particípio é fazer o quê? É ele ter o apoio do verbo ser. O verbo ser vem para cá como verbo auxiliar e ele toma esse tempo do verbo simples aí, ó, contrata. Veja que o verbo são, ele se encontra também no presente do indicativo. Da mesma forma que nós temos o verbo contrata, também no presente do indicativo. Tá legal? Ele também está no presente indicativo. Ok. Então a gente notou, a empresa contrata profissionais qualificados são contratados pela empresa. Veja que o particípio, numa voz passiva, ele se flexiona de acordo com o sujeito. Já na voz ativa, ele não vai se flexionar, tá ok? Exemplo, eu posso falar o seguinte, rapaz, eu tenho trabalhado muito. Eu, sujeito agente, tenho trabalhado. Nós temos trabalhado. Eu vou colocar no plural, temos trabalhados? Não, nós temos trabalhado. Então, a locução verbal da voz ativa, o verbo principal não se flexiona. Lembra que a gente falou isso lá naquela construção lá do verbo haver como verbo principal, do verbo existir como verbo principal? Deve haver problemas, devem existir problemas. Então, a locução verbal na voz ativa, o verbo principal não se flexiona. Se tiver alguém que se flexionar, é o verbo auxiliar, beleza? Já na voz passiva, não. A voz passiva, o particípio, ele vai se flexionar de acordo com o sujeito paciente. Acompanhando comigo, é por isso que contratados se encontram no plural. Ó. Tá legal? Beleza, vamos à frente, observando aqui. Vou limpar esse daqui, essa estrutura toda. E aí, moçada, a gente vai fazer o seguinte, olha só. Essa voz ativa, a gente colocou aqui o seguinte, ó. Lembra que a gente tinha colocado aqui, ó, essa estrutura em que eu tenho um sujeito agente, ó. O sujeito é agente, e nós transformamos esse sujeito agente em agente da passiva. Tá ok? Ó? Agente da passiva. Ok, beleza. Bom, mas o que eu quero mostrar no próximo slide é o quê? Ora, terror, você falou então que o verbo transitivo direto recebe o verbo ser no mesmo tempo verbal, para ele ficar liberado no particípio e concordar com o sujeito. Beleza. O objeto direto, profissionais qualificados, vira sujeito paciente. Ok. Beleza. Aí você vai notar o seguinte. E quando nós temos aqui, ó, o sujeito, ele fica só subentendido, ou o sujeito é indeterminado, por exemplo. O que vai acontecer com o agente da passiva? Ora, se aqui o sujeito não está literalmente escrito, não é determinado, o agente da passiva também vai ficar indeterminado. É isso que a gente quer mostrar nesse slide aqui, ó. Na voz ativa, nós colocamos um sujeito indeterminado. Contratam profissionais qualificados. Quem, terror? Sei lá, cara, contratam, não sei quem não. Contratam. O que importa é que eu tenho o verbo transitivo direto e profissionais qualificados, objeto direto, que é termo paciente. Então, esse termo paciente vem para cá como sujeito paciente na voz passiva, tá ok? Então, olha só, profissionais qualificados são contratados. Tá vendo? Ó? E o agente da passiva, a gente vai escondê-lo aqui, ó, porque nós não temos o agente da passiva aqui também explícito, tá ok? Ele está indeterminado. Então, o sujeito aqui está indeterminado, assim como o agente da passiva também está indeterminado. Veja só que contratam se encontra no presente, o verbo são se encontra no presente. Tranquilinho? Vamos pegar o próximo aqui, ó. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai só mudar o tempo verbal, tudo igual. A gente só vai mudar o tempo verbal. Antes era contrata, agora é pretérito imperfeito subjuntivo, do indicativo, contratava. Então, se eu tenho que colocar o verbo ser aqui, ó, eu tenho que transpor para a voz passiva, eu tenho que colocar o verbo ser. Qual é o pretérito imperfeito do verbo ser? Aí a gente vai anotar agora na voz passiva o seguinte, ó. Profissionais qualificados eram contratados pela empresa. Então, note aí que o pretérito imperfeito aqui ficou aqui, ó, nesse nosso verbo ser. Eram contratados. Isso cai pra caramba, moçada, tá ok?
cai igual abacate quando está maduro, manga quando está madura, tá? Cai pra caramba na prova. Então fica ligado justamente nessa construção do verbo aqui. É o tempo verbal que vai fazer uma diferença danada. E também lembrar que essa locução verbal tem que concordar com o sujeito. Vamos pegar mais uma? Vai lá. A empresa contratou. Isso é pretérito perfeito. Veja que o verbo ser ficou também no pretérito perfeito. A empresa contratou profissionais qualificados. Profissionais qualificados foram contratados pela empresa. Contratou, pretérito perfeito. Foram contratados, pretérito perfeito também. Beleza? Ok, nesse caso a gente vai à frente. Pegando à frente, olha só. A gente vai agora observar com outro tempo verbal. Agora aqui a gente vai colocar uma locução verbal. Porque a banca costuma colocar locução verbal. Às vezes coloca o verbo simples, cara, e é tão simples, e às vezes a pessoa erra de tão fácil que é, né? Por isso que a gente vai falar, a gente vai sempre, chegou a correta, verifica as demais, para ter certeza, as demais alternativas e tal. Então agora o que você vai notar? Poxa, se o verbo simples está lá, contratou, vira foram contratados, beleza. Contrata, são contratados, tranquilo, sempre observando quem é o sujeito da voz passiva para ficar tudo tranquilo, beleza. Ô Terror, vem cá, e quando é uma locução verbal? Aí a gente tem que tomar cuidado, e é bem simples também, não tem nada demais não. Lembra que a gente falou que quando você tem um verbo simples para passar para a voz passiva, primeira coisa, o verbo tem que ter transitividade direta, não é? Beleza, então você insere o verbo ser no mesmo tempo verbal, né, desse verbo simples aí, tranquilinho. Ô Terror, vem cá, e na locução verbal? Ora, a locução verbal, você vai repetir a estrutura, acompanhando comigo, olha só. Veja aqui, em tem contratado, ó, tá aqui, ó, tá? Em tem contratado, a empresa tem contratado. Veja que na locução verbal, você repete o verbo, ó, aqui, e você vai repetir esse verbo aqui. Só que tem um detalhe, ó. Veja aqui na voz ativa, tem contratado é verbo auxiliar, você o repete aqui embaixo, o verbo auxiliar, tá aqui, continua. Esse verbo principal aqui, o particípio, ele não se flexiona de maneira alguma, porque ele está na voz ativa, tá legal? Para que se permita que esse verbo se flexione no particípio, aqui, ó, automaticamente a gente tem que inserir o verbo ser, lembra? Antes o verbo ser tomava o tempo verbal, lembra? Ó? Tomava o tempo verbal. Só que agora já tem verbo auxiliar, concorda comigo aqui? Ó? Já tem verbo auxiliar. Então o verbo ser vai tomar o quê? Vai tomar a forma nominal do verbo principal. Aí nós temos contratado é particípio, ele toma a forma sido. Vamos limpar isso daqui para ficar mais fácil você observar, olha só. A empresa tem contratado profissionais qualificados. Profissionais qualificados têm sido contratados pela empresa. Tá legal? Olha o próximo. A empresa vai contratar profissionais qualificados. O verbo auxiliar desceu, ó. Veja só que o sujeito mudou, né? É plural, ele ficou no plural. Veja que o verbo principal é contratar. Para ele ser liberado para ficar no particípio, o verbo ser tem que tomar a sua forma nominal, infinitivo. Vão ser contratados. A empresa vai contratar profissionais qualificados vão ser contratados pela empresa, tá? Beleza, olha o próximo. A empresa Terror vem contratando profissionais qualificados. O verbo auxiliar permanece. Ele vai concordar com o seu sujeito. E veja só que o verbo principal contratando, para ele ser liberado para o particípio flexionado, ele tem que receber o verbo ser na mesma forma nominal gerúndio. Tá vendo? Ó? Vem sendo contratados pela empresa. Né? Tranquilinho, beleza? Vamos que vamos. Agora um resuminho para a gente poder fechar e trabalhar em cima de questões. Olha lá. A empresa contratou profissionais qualificados, a gente então marcou isso passou isso para a voz passiva, né? Foram contratados, tranquilo, pretérito, numa boa. E aí, a gente vai apresentar agora a voz passiva, né? Essa voz passiva que a gente apresentou aqui é apenas a analítica, tá? É apenas a analítica. Por quê? Nós temos também a voz passiva sintética.
E essa voz passiva sintética, olha mais um C aí, ó. Esse C está com o verbo transitivo direto, ou com o verbo transitivo direto e indireto. O que importa é a transitividade direta aqui, ó. Tá vendo só? Aí qual é a estrutura? Primeiro você vai se lembrar desse esqueminha aqui, ó. VTD mais C mais sujeito paciente, tá? A ordem não importa, mas o que importa são esses elementos, né, componentes aí. Então o verbo contratar, transitivo direto, o C é pronome passivador e profissionais qualificados é o nosso sujeito paciente. Contrataram-se profissionais qualificados. Profissionais qualificados foram contratados. Está vendo só? Beleza. Acompanhando embaixo aqui, ó. Verbo transitivo direto e indireto mais C, mais objeto indireto, mais sujeito paciente. Ok. Então, nesse caso, enviaram verbo transitivo direto e indireto. O C é o pronome passivador. Note que ele está no plural para concordar com o sujeito paciente, os documentos. Tá legal? E aí, na sequência, ao chefe é o nosso objeto indireto. E aí eu já sei que você está se fazendo a seguinte pergunta. Professor, peraí, terror. Você não falou que tem um verbo transitivo direto aí? Sim. Você não falou, já que tem que é verbo transitivo direto, cadê o objeto direto, esse troço aí? Aí você vai pensar o seguinte, moçada. Anota do lado aí. Na voz passiva, eu repito depois, tá? Na voz passiva não existe objeto direto. Pô, terror, mas eu vou te falar uma coisa, nem precisava você repetir isso para mim. Por que eu não precisava repetir isso para você? Pelo seguinte, você não falou que na voz ativa eu tenho sujeito agente, verbo transitivo direto indireto, e o objeto direto não é o termo que sofre a ação? Ele não é o termo paciente? E você não explicou para a gente que a transposição para a voz passiva, o objeto direto, que é o termo paciente, não vira sujeito paciente? Isso mesmo. Pois é, terror. Então, como é que a voz passiva pode ter objeto direto? Exatamente por isso. Por que a voz passiva não tem objeto direto? Porque o suposto objeto direto, né, da voz ativa, virou o quê? Sujeito paciente, cara. Então, por isso que na voz passiva não tem objeto direto, tem sujeito paciente, tá bom? A mesma coisa na voz passiva sintética, já que é voz passiva. Veja só, eu tenho lá o seguinte, ó, alugam-se casas, alugam o verbo transitivo direto, C pronome passivador. Ora, terror, se eu tenho o verbo transitivo direto, então casas tem que ser objeto direto. Não. Casas é o sujeito paciente, porque na voz ativa ele era o objeto direto, mas o que importa é a voz passiva sintética. Se eu tenho o C, que é um pronome passivador, ele força essa voz passiva. Então, casas passa a ser um sujeito paciente. Alugam-se casas. Para ter certeza que esse verbo tem que se flexionar mesmo o seu sujeito, alugam-se casas vai ficar como? Casas são alugadas. Tá legal? Só para você lembrar. Sempre que você tiver uma construção sintética, transforme para a construção analítica. Alugam-se casas, casas são alugadas. Vendem-se roupas, roupas são vendidas. E assim por diante. Tá bom? Acompanhando comigo, vamos lá. Então, nesse caso aqui, para eu ter certeza que eu tenho o pronome apassivador, o que eu faço? Transformo a voz passiva sintética em analítica. Contrataram-se profissionais qualificados. Profissionais qualificados são contratados. Olha só. Nesse caso, aliás, foram contratados, né? Porque aqui nós temos o passado. Ó. Foram contratados. Tá ok? Beleza. Enviaram-se ao chefe os documentos. Os documentos foram enviados ao chefe. Tenho certeza que é a voz passiva sintética aqui, porque eu transformei na voz passiva analítica. Tá legal? Belezinha? Vamos à frente aqui observar mais dois valores do C, tá? É o valor reflexivo e o valor reflexivo recíproco. Bem simplesinho, a banca não explora, a Fundação Carlos Chagas, ela não explora essa diferença aqui, ó, tá? A gente vai tratar isso mais facilmente, vai observar um pouquinho mais profundamente na nossa aula de pronomes. Mas aqui só você lembrar. Nesse caso aqui, na voz reflexiva, qual é o macete? Primeiro, você trocar o C por a si mesmo. E aí vai um detalhe. Terror, você falou que o C pode ser índice que determina o sujeito. Isso. Com quais verbos? Verbo de ligação,
verbo transitivo indireto e verbo intransitivo, fechado, tranquilo. Você falou que o ser pode ser um pronome passivador, não é? Pode, tranquilo. Aí você vai notar que nós temos um sujeito paciente, tá ok? E aí a maneira de você não confundir com os demais é você transpor essa voz passiva sintética para analítica. Alugam-se casas, casas são alugadas. Vendem-se roupas, roupas são vendidas. Tranquilinho, beleza. E a voz reflexiva? Veja só, a voz reflexiva, a gente vai voltar a ter o sujeito agente, tá? O sujeito é agente. Ele vai executar uma ação, tá ok? E quem sofre a ação é o mesmo elemento do sujeito, mas não é o sujeito que sofre a ação. Então, na realidade, na voz reflexiva, como algumas pessoas falam, o que é voz reflexiva? É quando o sujeito age e sofre a ação ao mesmo tempo. Não é o sujeito que sofre a ação. Quem age é o termo sintático sujeito. Quem sofre a ação é o termo sintático objeto direto, tá ok? Mas a gente sabe que tanto o sujeito quanto o objeto direto fazem parte do mesmo elemento. Exemplo, o marceneiro feriu alguém, e esse alguém é ele mesmo. O marceneiro feriu-se, tá? Com o seu instrumento de trabalho. O marceneiro feriu-se. Ora, marceneiro é sujeito, o se é o objeto direto. Não é a mesma coisa, concorda comigo? Então, nesse caso, é o mesmo elemento, a mesma pessoa, mas são termos sintáticos diferentes. Então, na voz reflexiva, o sujeito age e o objeto direto sofre a ação. Porém, qual é a diferença aí? A gente sabe que é o mesmo elemento, tá ok? É o marceneiro. Um representado pelo substantivo marceneiro e o outro representado pelo pronome ser, pronome ato no ser. Qual é a forma de nós observarmos que esse sujeito é realmente agente e o ser é apenas reflexivo, não é pronome passivador? Porque você viu lá, por exemplo, que ele machucou alguém, né? Aí nesse caso machucar é transitivo direto, veja só. Aí nesse caso eu poderia ter dificuldade para poder diferenciar do pronome passivador, por exemplo, né? Aí o que você faz? Troque por a si mesmo, o ser por a si mesmo. O marceneiro feriu a si mesmo. O marceneiro machucou a si mesmo. Aí você vai notar, quando der a estrutura a si mesmo, é pronome reflexivo, não é pronome passivador. O sujeito age diferente do pronome passivador, que o sujeito sofre a ação, tá ok? E a voz recíproca? A voz recíproca é o seguinte, o sujeito age e alguém sofre a ação, recebe essa ação. Só que quem recebeu essa ação devolve a ação para o sujeito. Então, existem verbos que precisam dessa estrutura da recíproca. Por exemplo, o verbo abraçar. Ora, eu não abraço sozinho, eu abraço alguém e alguém me responde esse abraço. Os alunos abraçaram-se ao final da prova, de tão felizes que eles estavam. Então, olha só, um aluno abraçou o outro e o outro abraçou o primeiro, quer dizer, uns aos outros, essa ação de abraçar. Então é reciprocidade, né? Os alunos cumprimentaram-se, olha só, os alunos cumprimentaram-se. O primeiro cumprimentou o segundo voltou o cumprimento ao primeiro, e assim por diante. Então nós temos aí a reciprocidade, tá legal? Belezinha, acompanhando comigo, vamos lá. Então o macete da reflexiva recíproca é você subentender o reciprocamente, uns aos outros, tá legal? Só para você lembrar. E o pronome reflexivo aqui, ó, você troca aqui por a si mesmo. A gente vai observando então aí, né, essa estrutura aqui, ó, vou limpar aqui para você fazer um print e ter esse negócio aí, tá legal? Para você se lembrar sempre, porque a gente vai nas questões sempre falar, olha, toma cuidado com o pronome passivador e tal, e aí fica mais fácil você se lembrar. Acompanhando comigo, vamos lá. Agora, a gente vai fazer uma atividade que é justamente, eu converso muito com a galera que faz as discursivas com a gente, a respeito de a gente tentar deixar o nosso texto mais impessoal. Mas olha só, impessoal não é sem sujeito. O impessoal na argumentação é deixar generalizado, né? É sem deixar a impressão, né? A impressão de alguém, do locutor. É essa a noção que a gente tem. Beleza, então é o seguinte, a gente tem alguns verbos aqui e eles são altamente pessoais, tá? Argumentativamente falando, eles são altamente pessoais, tá ok?
Eu tenho a primeira frase aí que é a seguinte, ó. Eu assisto algumas famílias carentes. Viu a primeira aí? Beleza, então olha só. Nesse caso aí, ó, eu assisto algumas famílias carentes. Eu tenho o verbo assistir, ele é transitivo direto, tá, ó. E eu tenho um sujeito agente, eu, beleza. Note que algumas famílias carentes é o nosso objeto direto. Por quê? Ele está no sentido de cuidar, ajudar alguém, não é? Cuidar, ajudar alguém. Eu assisti a 2 filmes. Eu assisti a 2 filmes. O verbo assistir, ele é transitivo indireto e a 2 filmes é o nosso objeto indireto. Tá legal? Aí, nesse caso, a pessoa que é o espectador, né, está vendo alguma coisa, no sentido de ver, tá? Ok, então aqui, de certa forma, já está trabalhando um pouquinho a questão da regência, tá? Eu assisto algumas famílias carentes, no sentido do verbo cuidar, né? Ó. Então, aqui é transitivo direto e eu tenho objeto direto. Embaixo, eu assisti a 2 filmes, eu tenho o verbo transitivo indireto, a 2 filmes, objeto indireto, no sentido de ver, né? Beleza, olha embaixo. Eu visei os cheques, o verbo visar, no sentido de atirar, é transitivo direto. Né? Eu visei o alvo, então eu mirei o alvo, tá ok? Então no sentido de verbo mirar aqui. Beleza, ele também pode estar no sentido de colocar uma assinatura, de rubricar. Eu visei os cheques, aí nesse caso também é transitivo direto, tá bom? Agora, eu viso, estou assistindo a essa aula aqui, Terror, porque eu viso ao cargo público, o verbo visar no sentido de almejar, de visar. Aí, nesse caso, nós temos aí, né, de almejar, de aspirar, ele é transitivo indireto e rege preposição a. Aqui acompanhando comigo, eu visei o quê? Os cheques, objeto direto aqui. Eu viso aos cargos públicos, objeto indireto, e aqui eu tenho o verbo transitivo indireto. O verbo aspirar, a gente tem aspirar bons ares, olha só. Eu aspiro bons ares, aqui no caso, ó. Eu inalo, né? Então, eu aspiro oxigênio, né? E nesse caso, eu aspirei muita fumaça hoje. Então, eu ingeri, tá ok? Inalei. Aí, nesse caso, a gente tem o verbo transitivo direto, passando aqui pelas vias aéreas, transitivo direto, tá ok? Passando diretamente, beleza. Agora, eu tenho como intenção alguma coisa, eu viso alguma coisa, eu aspiro ao cargo público. Eu não inalo o cargo público, beleza? Eu aspiro ao cargo público, ele é um verbo transitivo e indireto aqui embaixo, e aos cargos públicos é o nosso objeto indireto, beleza? Tranquilinho? Em cima nós temos eu aspiro, verbo transitivo direto, bons ares, objeto direto, tá legal? Beleza! Então, Terror, vem cá, para que você colocou esse negócio aqui? Pelo seguinte, eu quero que você visualize que a primeira frase de cada um tem verbo transitivo direto. A segunda frase de cada um tem verbo transitivo indireto. Beleza? Ó, é isso que eu quero que você visualize. Ó. Então, a sequência aí, VTD, depois VTI. Aí o que acontece? Aqui, ó, nós colocamos o sujeito altamente pessoal, né? Ó, eu em todos. Beleza, vamos supor que você tem que fazer uma discursiva, tem que produzir um texto dando a sua opinião, mas a sua opinião tem que ser mascarada. A sua opinião não pode aparecer como uma impressão individual. Você tem que colocar em terceira pessoa. Aí o que normalmente nós, professores de português, falamos com o aluno que está fazendo uma redação e tal? Olha, cara, um macete para você evitar colocar essa primeira pessoa do singular, o que você faz? Mete um C. Porque quando você coloca esse C, automaticamente o verbo vai ficar na terceira pessoa, é uma coisa intuitiva mesmo. Fica interessante, você coloca o C que o verbo vai ficar na terceira pessoa. Pronto, você vai naturalmente transpor, né, de uma opinião altamente pessoal para uma opinião de maneira geral, mas com o seu crédito também e tal. Então, nossa atividade agora é essa. Você vai pegar a primeira frase e vai colocar o verbo ser, mantendo o mesmo tempo verbal. Vamos verificar aí, a nossa intenção é o quê? Você vai automaticamente colocar o verbo na terceira pessoa, mas aí eu quero que você veja. Vai ter um verbo, um pronome passivador ser, ou um índice de determinação do sujeito ser. Isto é, o verbo vai se flexionar de acordo com a próxima palavra ou não vai se flexionar, beleza?
Vamos pegando o gancho aqui, ó. Com a primeira estrutura que a gente colocar, a gente já vai matar essa ideia, tá legal? Então, olha só, vou limpar essa parte aqui, ó, para deixar bem limpo aqui pra gente. Opa, não estou conseguindo limpar isso aqui, não. Vamos então observar o seguinte, olha só. Pegando aqui, a gente vai pegar primeiro, ó. Eu assisto algumas famílias carentes. O verbo é transitivo direto, não é? Opa, se o verbo é transitivo direto, eu tenho que colocar o se, aí nesse caso o se é pronome passivador. E esse verbo automaticamente, ele tinha aqui o objeto direto algumas famílias carentes, ele é termo paciente, vai virar um sujeito paciente, não vai? VTD mais C, não é? Mais o sujeito paciente. Vai ficar como? Vai ficar assistem-se algumas famílias carentes. Veja então que eu tenho aqui, ó, o verbo assisto transitivo direto, algumas famílias carentes, que era o objeto direto, ele era um termo paciente, não era? Beleza. Agora o que você vai notar? Ele transpôs para cá como sujeito paciente. Dentro daquela estrutura VTD, mais pronome apassivador, mais sujeito paciente aqui, ó. O verbo concordando com o seu sujeito. Assistem-se algumas famílias carentes, quer dizer, algumas famílias carentes são assistidas, beleza? Ok, vamos agora observar a próxima. A gente viu que é pronome passivador e vai concordar com ele. E agora, eu assisti a 2 filmes. Assistir é verbo transitivo indireto. A 2 filmes é objeto indireto. Ih, rapaz, tem aí um sujeito, vai passar para um sujeito paciente aí? Não tem jeito, né? Ó, verbo transitivo indireto. Se eu coloco o se num verbo transitivo indireto, ele vai virar o quê? Índice de indeterminação do sujeito. Então, note que aqui eu já tinha um verbo transitivo indireto, ele está aqui, ó, verbo transitivo indireto. Esse se é o índice que determina o sujeito. A 2 filmes é o nosso objeto indireto. Esse verbo continua no singular, não concorda com a 2 filmes, que é só objeto indireto. Concorda comigo? Assistiu-se a 2 filmes. Por que assistiu-se? Assistiu, nesse caso, tem que ficar na terceira pessoa, tá ok? Esse se força essa terceira pessoa, não é? Beleza. Ele fica no singular porque o sujeito é indeterminado, como nós comentamos, não é? Assistem-se algumas famílias carentes, assistiu-se a 2 filmes. Cuidado. Beleza, continuando. Visaram-se os cheques. Olha só. Eu visei, verbo transitivo direto, os cheques, objeto direto. Tranquilo. Aí, se ele é transitivo direto, eu coloco o se aqui, ele é pronome passivador. Fechou? Tranquilo? Ok. Então, naturalmente, o que vem depois? Objeto direto? Não. O que era objeto direto vem para cá como sujeito paciente, porque o pronome apassivador, a voz é passiva, não tem objeto direto. Então, o certo é, visaram-se os cheques. Para a gente ter certeza, tem que ser o quê? Os cheques foram visados. Opa, tenho certeza que é voz passiva mesmo, tá ok? Então, muito cuidado com isso. Olha só embaixo. Eu viso aos cargos públicos. O verbo visar é transitivo indireto, aos cargos públicos, objeto indireto. Rapaz, eu tenho que colocar o se, não tem jeito. Ele vai ser o índice que determina o sujeito. Olha só, igual aqui, ó. O índice que determina o sujeito. Então, nesse caso, vai ficar como? Visa-se aos cargos públicos. Olha só, viso é presente, né? Viso é presente. Então, aqui, ó, visa-se aos cargos públicos. Nesse caso, eu tenho se. Olha só, visar é transitivo indireto, se é índice que determina o sujeito. Aos cargos públicos é nosso objeto indireto. Não participa da concordância verbal aqui, não é? Visa-se aos cargos públicos, tá ok? Show de bola, vamos que vamos, lá na frente. Eu aspiro bons ares aqui, olha só, aspirar é transitivo direto, bons ares, objeto direto. Esse objeto direto vai virar o quê? Sujeito paciente aqui. Rapaz, mas para o sujeito por quê? Porque o se é pronome passivador. Já visto aqui aspirar é transitivo direto? Aspiram-se bons ares são aspirados, tá legal? Beleza, eu aspiro aos cargos públicos, eu tenho aspirar transitivo indireto, aos cargos públicos objeto indireto. Se eu coloco o se, ele é o índice que determina o sujeito, então vai ficar como? Aspira-se aos cargos públicos, verbo transitivo indireto com se, índice que determina o sujeito, aos cargos públicos objeto indireto. Aqui em cima,
visa verbo transitivo indireto, o C é o índice que determina o sujeito, aos cargos públicos, objeto indireto. Assistiu, verbo transitivo indireto, o C é o índice que determina o sujeito, a 2 filmes, objeto indireto. Tudo voz ativa, beleza? Agora você vai notar a primeira estrutura, ó. Vou botar em cima aqui, ó. Assistem-se, verbo transitivo direto, o C é pronome apassivador, algumas famílias carentes, sujeito paciente, dentro daquela estrutura nossa lá, né? E aí esse verbo concordando com o sujeito. Visaram, aqui é transitivo direto, como nós comentamos, o C é pronome passivador e os cheques é o nosso sujeito paciente, tá legal? Sujeito paciente, verbo concordando com o seu sujeito. Aspiram, verbo transitivo direto, C, pronome passivador, bons ares, sujeito paciente, e o verbo concordando com esse sujeito paciente, tá bom? Assim, a gente sempre vai notar, assim, moçada, que quando a gente tem esse pronome passivador, a gente consegue transpor a voz passiva sintética para a voz passiva analítica. Já com o verbo de ligação, verbo intransitivo, verbo transitivo indireto, a gente não vai ter voz passiva, vai permanecer com voz ativa. Tá legal? Meus amigos, a gente vai dar uma parada aqui. Nosso próximo encontro, a gente vai dar continuidade já com questões. Eu faço uma revisão bem rapidinha para a gente trabalhar em cima de questões, tá legal?